Faltam 6 meses para o Enem. E você ainda não começou a estudar ou sente que está perdido nos assuntos? Vem cá, respira fundo e fica tranquilo que nós, do Vai Cair no Enem, convidamos uma equipe de professores incríveis para te ajudar a conquistar a tão sonhada vaga na universidade. Olá, fera! Vai cair no Enem! Eu sou Catiline Oliveira, professora de Linguagens e Códigos, e vou trazer para vocês alguns focos importantes nos quais vocês devem se ligar, faltando 6 meses para o Exame Nacional do Ensino Médio. Anota aí! Figuras de linguagem, funções da linguagem, variações linguísticas. Este assunto é importantíssimo, tem caído nas últimas edições do exame. Na parte de literatura, não se esqueçam de pop art, literatura contemporânea, modernismo e todos aqueles gêneros musicais contemporâneos brasileiros, como rap, como funk e bossa nova. É isso aí, pessoal. E agora vocês vão ficar com o professor Edu. Vem-te embora, Edu! Fala galera, aqui é o professor Edu Coelho trazendo para vocês assuntos de matemática para esses 6 meses que nos restam para o Enem. Inicialmente, vamos começar com os assuntos mais fáceis que vão garantir muitas questões na sua prova. Aritmética, que é aquela matemática básica, razão e proporção e porcentagem. É muito interessante que você aprenda esses assuntos, porque além de ter toda essa base garantida, vai garantir uma nota mais alta para vocês. Além disso, estatística, progressão aritmética e geometria plana. Também são assuntos muito presentes. Agora, muita atenção quando vocês forem estudar funções e gráficos. Além de ser bastante presente função do primeiro e segundo grau, quando você analisar os gráficos, tente relacionar cada gráfico com a função que ele representa. Por último, tenha muita atenção em análise combinatória e probabilidade. São assuntos sempre presentes nas provas, mas não são tantas questões. E se você garantir um bom entendimento em todos os outros assuntos que eu já listei, com certeza sua nota vai ser bem alta. Então é isso, galera. Fique agora com o professor André. E aí, pessoal, professor André Luiz de Biologia com alguns assuntos agora perto do Enem, para você revisar, estudar e fazer uma excelente prova. Primeiro assunto, ecologia. É o grande primeiro assunto de todo o Enem. E dentro de ecologia, não esquece de revisar os conceitos básicos em ecologia, as cadeias alimentares, as pirâmides alimentares e as relações ecológicas, tá certo? Também dá uma olhadinha no desequilíbrio ambiental, poluição da água, do solo e do ar. O segundo assunto que você não pode deixar de revisar é citologia. Células lábeis, estáveis, permanentes, células procariotas, eucariotas, diferenciar esses tipos de células, estudar o histórico celular, a teoria celular. Muito importante, pessoal, as organelas citoplasmáticas. Mitose e meiose, que são as duas formas de divisão celular. O terceiro assunto, que também é muito importante, é programa de saúde. Você tem que diferenciar o que é uma infecção, o que é uma infestação, o que é uma vacina, o que é um soro, o que é um período de incubação e precisa também estudar e revisar viroses, bacterioses, protozooses, micoses e verminoses, porque caem muito na prova que a gente vai fazer, essa prova do Enem. Também não pode ficar de fora fisiologia, o estudo dos sistemas. E muita gente me pergunta, ô professor André, quais são os sistemas que mais podem cair no Enem? Anota aí, sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema excretor, nervoso e endócrino. E fechando, um pacote de biotecnologia com genética. Estude os conceitos básicos da genética que interferem na biotecnologia e também a primeira e segunda lei de Mendel. Forte abraço! Olá, ferinha! Meu nome é Danila Teles, sou professora de Química e hoje eu trouxe uma lista de conteúdos que devem ser estudados nesses 6 meses que antecedem a prova do Enem.
E nosso conjunto de conteúdos são estequiometria, que cai todos os anos, termoquímica, soluções, eletroquímica e química orgânica. Também deve ser revisado o assunto de radioatividade. E agora eu vou chamar o professor Gustavo para dar uma palavrinha com vocês. Vem cá, professor Gustavo. Fala fera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Gustavo Bruno, o seu professor de Física, e eu tô aqui para te ajudar nesses 6 meses que estão faltando para a nossa tão sonhada prova do Enem, para listar os assuntos que mais caem e que a gente deve se preocupar. Começamos a lista com a parte de elétrica, eletrodinâmica. A parte de circuitos elétricos, resistores em séries e em paralelos é importante e é um dos assuntos que vem ganhando muita força nesses últimos Enem. Continuando na parte de dinâmica, não podemos esquecer da nossa tão querida Lei de Newton. Primeira Lei de Newton, segunda Lei de Newton, terceira Lei de Newton. A parte também de cinemática, movimento uniforme, movimento variado, quais são as características de cada um deles e as equações que o contemplam. Seguindo a nossa listagem, não podemos deixar de lado a calorimetria e também a ideia das propagações de calor, a condução térmica, a convecção térmica, a radiação térmica, isso é importante para a nossa prova. E fechando o nosso ciclo com a ondulatória, a parte da equação fundamental da velocidade, a parte dos fenômenos ondulatórios. Tem que estar esperto, tem que estar ligado, porque com certeza vai cair no Enem. E agora, para ajudar vocês também, vou deixar vocês com um cara fera na parte de geografia. Chega para cá o professor Hugo Vilela. Alô galera, eu sou o professor Hugo Vilela, sou professor de Geografia do Vai Cair no Enem. Hoje eu vou listar para vocês os principais conteúdos da história do Enem, principalmente essa história recente. O principal conteúdo que você tem que focar, talvez aquele que você precise focar mais, é o conteúdo ligado ao campo, à agropecuária, a agricultura e a pecuária. Questões como sistemas agrícolas, técnicas de cultivo, tipos de agriculturas, as questões agrárias brasileiras, os tipos de criações, tudo isso é muito importante. Tem anos que caem muitas questões, já teve ano de cair 7 a 8 questões só desse tema. Também é importante você focar em impactos ambientais, como inversão térmica, ilha de calor, efeito estufa, o próprio aquecimento global. Importante também você lembrar do conteúdo ligado à demografia, à população, aos movimentos migratórios, dinâmica populacional e ainda à urbanização, o crescimento das cidades e também no seu entorno. Também vale salientar aí a questão da industrialização e também do comércio, blocos econômicos e também geopolítica. Não esqueçam dos principais conflitos no mundo. Quanto à parte da geografia natural, a geografia física, também lembra aí das questões climáticas do nosso planeta, as questões ligadas ao relevo, à geomorfologia, fitogeografia, as questões ligadas às vegetações, ao meio ambiente, aos biomas do Brasil e do mundo. E também a hidrografia, questão da água, muito importante. Então, foca nesses conteúdos e você vai fazer uma boa prova. Vocês agora vão ficar com o professor Anilton. Um grande abraço! Olá, fera! Quem está falando aqui é o professor Anilton Santos, seu professor de História, Filosofia e Sociologia. E vim trazer para você, nosso fera, alguns tópicos que você precisa estudar durante esses 6 meses em História, Filosofia e Sociologia, certo? Então vamos embora aí aprender e compreender um pouco esses tópicos, certo? Vamos lá! Em História você precisa, na história do Brasil, estudar primeiro e segundo reinado no século XIX, certo? Não esquece disso, pelo amor de Deus, certo? Já no século XX tem 2 momentos históricos fundamentais para a sua prova. Vou repetir, fundamentais. O período chamado de Getúlio Vargas, que temos 3 momentos, certo? Um momento do governo provisório, um momento do governo constitucional e o Estado Novo, certo? E o outro momento já é no final do século XX, que é o momento da ditadura militar civil, que vai durar 21 anos no Brasil e vai configurar outra forma, posteriormente, de governo e de sociedade na
na sociedade brasileira, ok? Então vamos agora para sociologia. O que você precisa saber, compreender e estudar, que é fundamental. Estudar, presta atenção. Em sociologia você precisa estudar o conceito de cultura, certo? A diferença, por exemplo, entre cultura material e cultura imaterial. Paralelo a isso, fera, você precisa entender a teoria crítica, utilizado como reflexão pela Escola de Frankfurt, certo? Além disso, o conceito de cidadania moderna é fundamental para a sua prova. E 3 direitos são básicos: o direito civil, o direito político e o direito social. Então não perde essa dica aí para estudar durante esses meses até a sua prova, certo? Vamos lá agora para a filosofia. A prova de filosofia, ultimamente, tem sido provas temáticas, questões temáticas. Então, o primeiro tema essencial para você é o tema ética e política. São elementos que você precisa para compreender a humanidade. Outro assunto recorrente é a natureza do conhecimento. Fica situado na filosofia moderna, com 2 correntes fundamentais. A primeira corrente, racionalismo, certo? Que vai dizer que podemos conhecer as coisas através da razão. E a outra corrente é o empirismo, que vai dizer, não conhecemos as coisas através da razão, conhecemos através da experiência. Então, temos aqui um breve resumo, né, dos tópicos que você precisa estudar durante esses 6 meses. E eu tenho certeza, convicção, que você vai fazer uma ótima prova e dominar essa Enem. Certo, fera? Eu acredito em você. Ei, fera! Agora que você já sabe os principais assuntos que deve estudar nos próximos 6 meses para o Enem, garanta agora sua vaga para o Vai Cair no Enem, o curso. Inscreva-se no link que está na descrição e bons estudos!